Tu? Quantas horas, mano? Aí, Quando tu começar, bate logo. sabe. Não vai não. Irmão Luiz, a última farela, ó. Ah, bom. Só que isso aqui faz mal, né? Colesterol, né? Não vem não, colesterol. Aumentando o colesterol da doença, né? Coração, pressão alta. Bem, meus amigos, nós estamos aqui no cemitério São João Batista de Fortaleza e já são meio-dia e nós estamos com um propósito aqui de falar um pouco de Jesus Cristo. Esse, eu acredito que é o momento oportuno de nós falarmos um pouco de Jesus. Passamos pelo mês de outubro, aí, um mês conturbado, onde aconteceu a correria das eleições, onde as pessoas estavam mais preocupadas em quem elas iam escolher para ser o grande líder do nosso país, né? A pessoa que ia reger o nosso país durante 4 anos. Estamos começando o mês de novembro, já quase fim do ano, com uma comemoração especial, né? Que é o Dia de Finados. E nós vimos aqui ao cemitério São João Batista com o propósito de falar de Jesus, pois esse momento é o momento onde as pessoas param, vêm aqui fazer uma memória, uma lembrança dos seus entes queridos, e nessa lembrança as pessoas Já que é só param, uma, né, que vai estar sempre assim, ó. sentam e Igual meditam o foco de um carro, que ele pega no seu ente 390 querido, naquela pessoa que elas amavam, aquela pessoa que partiu, e elas estão ali fazendo aquela lembrança, aqueles momentos que elas tiveram com esse ente querido. Então, o nosso propósito é fazer com que as pessoas realmente tenham na sua lembrança, não somente a lembrança do seu ente querido, daquela pessoa em quem ela amava, talvez do seu pai, da sua mãe, do seu filho, de um amor, né, que ela teve no passado, mas também ela tem a lembrança de que Jesus Cristo, o nosso Salvador, ele também foi crucificado, mas ao contrário da humanidade, ele ressurgiu dentre os mortos. Então, o nosso principal objetivo é fazer com que as pessoas focalizem nesse momento oportuno aqui, que Jesus Cristo, um dia, ele vai reunir todos aqueles que já morreram para se encontrar com ele para um grande julgamento. Então, para não ficar somente nessas palavras, eu gostaria de recitar um versículo bíblico que se encontra em João, capítulo 3, de versículo também 3, que diz assim. Que diz assim, em João 3 e 3. Jesus respondeu, em verdade vos digo, quem não nascer de novo não pode herdar o reino dos céus. Meus amigos, bem de fato, a gente fazendo uma análise profunda nesse versículo, nós conseguimos notar que quando Jesus recitou esse versículo para um doutor da lei, ele não estava falando da pessoa nascer naturalmente, mais uma vez, de uma mulher do modo vaginal e já na idade que ele estava para poder dar o reino do céu. Quando Jesus ele falou isso àquele homem da lei, ele estava falando um modo diferente, uma mudança na mente, uma mudança na atitude das pessoas. Então, ele sabia a procedência daquele rapaz e ele estava naquele momento fazendo com que ele tivesse uma compreensão de que o reino do céu tem que ter essa mudança na mente, tem que ter essa mudança de atitude. As pessoas têm que realmente mudarem o seu modo de viver, o seu modo de pensar, o seu modo de agir, para poder realmente se encontrar com Deus. Esse momento que nós estamos falando aqui é um momento oportuno. Por quê? Porque é um momento onde as pessoas se sentam, é um momento onde as pessoas relaxam um pouco, é um momento onde as pessoas
deixam a mente descansar para poder ter aquela lembrança daquela pessoa que partiu. É um momento onde as pessoas fazem uma reflexão. É um momento onde as pessoas realmente percebem que um dia todos nós iremos morrer. Então esse é o melhor momento de nós falarmos um pouco de Jesus. Se nós notarmos, durante todo o ano, é um corre-corre para cá, é um corre-corre para lá. As pessoas às vezes não têm nem um pingo de tempo de falar com Deus, de se inclinarem para o nosso Salvador, para Jesus, né? Então a gente tem que pegar esses vácuos, né? Como se diz aí no nosso linguajar popular, né? Esses vácuos, essas oportunidades para poder falar um pouco de Jesus. Por quê? Porque é um momento onde as pessoas estão mais propícias a receber a palavra de Deus. Um momento onde as pessoas estão sentindo saudade dos seus entes queridos, estão sentindo aquela dor no coração, aquela dor do sentimento. Então, nós viemos falar aqui de Jesus, dizer que Jesus, ele falando no capítulo 11 de João, e no versículo 26, ele diz: todo aquele que vive e crê em mim não morrerá. Então, meus amigos, o que nós queremos dizer é que a morte é apenas o começo de uma vida. Às vezes as pessoas lá se lamentam, choram, ficam tristes e passam o resto de suas vidas todas com aquela dor no peito por alguém que faleceu, por alguém que morreu, mas não percebe que a vida tem uma continuidade, não percebe que a vida ela vai ter uma continuidade eterna, não só aqui, mas no porvir, né? Depois da morte, aí sim vai começar a vida do ser humano. Eu estava me lembrando aqui de um fato que é até a respeito do versículo, a respeito da preparação. As pessoas às vezes se preparam para tudo. As pessoas se preparam para estudar, se preparam para trabalhar, se preparam para se formar, se preparam para um concurso. As pessoas se preparam para construir uma lápide dessa, tão bonita, a gente olha assim, tão rica de detalhes, né? Tão cheia de harmonia, cheia de nomes escritos bonitos, né? E às vezes as pessoas deixam de se preparar realmente para a vida ao porvir. O que eu queria dizer é que a gente tem que ter essa preparação para a morte. Que preparação para a morte é essa, meus amigos? A preparação para a morte, meus amigos, é quando você realmente crê em Cristo Jesus como seu Salvador. Crê que Ele é seu Salvador único e pessoal, acredita nele e realmente você vai ter a sua mente, você vai ter a sua mente mudada. É o que falou Jesus quando ele falou para aquele doutor, que quem não nascer de novo não poderá herdar o reino do céu. A gente começa a ter uma visão totalmente diferente daquilo que a gente tinha antes de conhecer a Cristo, antes de conhecer o seu Evangelho. Às vezes a gente está na igreja, quando a gente prega nas ruas, quando a gente prega na igreja, quando a gente anuncia o Evangelho, e a gente faz aquele convite tão singelo, tão simples, de chamar as pessoas para vir aceitar Jesus. E às vezes as pessoas não entendem o que é aceitar Jesus. Meus amigos, o aceitar Jesus é simplesmente você se submeter às vontades de Deus, se submeter às vontades do Mestre, se submeter às vontades divinas. É quando a gente se submete a essas vontades divinas de Deus, é que a gente tem essa mente mudada, essa mente transformada pelo poder do Evangelho. Quando Jesus ele disse que quem não nascer de novo não herdará o reino do céu, justamente ele estava falando isso, a gente ter uma mente mudada, um espírito renovado, uma alma limpa, pura, pelo poder da palavra de Deus. A palavra de Deus ela tem esse poder de transformar, tem esse poder de mudar a mente das pessoas, tem esse poder de transformar o intelecto do homem para uma coisa melhor. A gente às vezes pensa coisas que não são de agrado de Deus. Às vezes a gente pratica coisas que também não são do agrado do Senhor. Então, quando a gente realmente reconhece Deus como suficiente e pleno Salvador de nossas vidas, a gente realmente tem uma vida mudada, transformada pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. Então, nesse momento, é que a gente viemos aqui anunciar
essa palavra, fazer com que você perceba que a vida ela tem uma continuidade. Não estou falando aqui da grande dor, da grande perda das pessoas que estão agora, nesse momento, fazendo uma reflexão. Estou falando aqui que a vida ela tem uma continuidade. No futuro, temos que realmente estar preparado para a morte, preparado com o poder do Espírito de Deus, preparado para o que vem para o porvir. Porque vai chegar um dia que nós, todos os que estão vivos, antes da volta de Cristo, irão padecer, irão morrer. Então, quando a pessoa morrer, ela vai ter que se encontrar com Deus, ela vai ter que prestar conta da sua vida a Deus. Então esse é o nosso objetivo, fazer com que você perceba que a vida da gente, ela vai ter uma continuidade e que a gente vai prestar conta no dia do juízo. Às vezes as pessoas, não, mas eu sou bonzinho, é da minha casa para o trabalho, do trabalho para a minha casa. Jesus disse em Efésios que não há um justo sequer, todos se extraviaram, se perderam e se tornaram todos inúteis. Então foi preciso Cristo Jesus vir, encarnar na forma humana, passar por todo aquele sofrimento, ensinar a humanidade o que era servir a Ele e morrer, ressurgir dentre os mortos, ressuscitar, subir aos céus para que o homem pudesse compreender que é preciso ter essa mudança, né? Essa mudança de atitude, essa mudança na mente, essa mudança no espírito. As pessoas às vezes acham que só da casa para o trabalho, do trabalho para casa, e tem uma garantia de uma salvação, de uma vida eterna. Não é bem assim. Então o que nós queremos ensinar é que a vida eterna, meus amigos, a vida eterna, ela tem uma preparação. A preparação da vida eterna começa quando a gente crê em Cristo Jesus como Salvador pessoal da nossa vida. E essa preparação é quando a gente realmente tem Deus para nos auxiliar em que caminho nós devemos seguir. Às vezes a gente pensa que o nosso caminho é certo, é correto, é verdadeiro, mas às vezes nem é. Às vezes a gente pensa que está fazendo bem e nem está. Por quê? Porque os projetos do homem é diferente dos projetos de Deus. Então nesse momento, nessa hora, nesse exato momento que estamos aqui, faça uma reflexão, medite, perceba que a salvação, meus amigos, está à nossa disposição através de Cristo Jesus. Eu costumo dizer por aí que Deus abriu uma pequena janela para que a humanidade pudesse passar por ela. Um dia essa janela vai fechar. Aí diz a Bíblia que as pessoas elas correrão de um lado para o outro e tentarão até se matar e não conseguirão, porque a morte vai fugir da humanidade. Por quê? Porque essa janela vai estar fechada. Vai ser poucas a salvação. A salvação vai ser naquele momento através da própria vida. A pessoa tem que dar a vida dela para poder receber a salvação. Vai ser pela espada. A pessoa vai ter que pagar a salvação pela espada. O inimigo pelejando, oprimindo e colocando os seus encargos, e a pessoa que o negar vai ter que morrer, né? Então é nesse momento que vai ser pior. Então o nosso principal objetivo aqui é fazer com que você, nessa reflexão, nesse momento de dor, nesse momento de saudade, você medite que a vida ela tem uma continuidade. Não vai ser só aqui a nossa vida, vai ter uma continuidade. E um dia nós todos prestaremos conta da nossa vida a Deus. Diz a Bíblia que cada um de nós prestará conta da nossa vida a Deus. Então, para que você perceba que o novo nascimento é uma mudança na mente, você precisa ler a Bíblia, você precisa se apegar mais a Deus, você precisa crer que Jesus Cristo é o seu Salvador. Então, somente através da palavra de Deus é que nós alcancemos a salvação. Jesus ele falou que, ele disse assim, examinai as Escrituras, porque conteis ter nelas a vida eterna, e são elas mesmo que testificam de mim. Então nós temos que ler a Bíblia, nós temos que testificar que realmente elas são verdadeiras. Nós temos que crer que Jesus Cristo ele veio para nos salvar, ele veio para transformar a nossa vida. Então, através do novo nascimento, com a mudança na mente, com a mudança na alma, no espírito, é que a gente consegue realmente desfrutar das bênçãos celestiais que Deus tem preparado para nós. Em João 14, do verso 1 ao 6, ele diz: não se turbe o vosso coração, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos não teria dito, eu vou para o Pai preparar o lugar.
E quando eu vier, levareis vós comigo, para onde eu estiver, vós estejais também. Então, a gente percebe aí que é uma garantia que Deus nos deu. Deus nos deu uma garantia de salvação, de vida eterna, de prolongamento da vida. Então, a vida não se resume só aqui. Então, nesse momento de dor, de angústia, de saudade, de lembrança, faça uma reflexão. Se lembre que um dia nós teremos que prestar conta da nossa vida a Deus. Se lembre que um dia nós iremos morrer. E se nós tivermos a nossa vida em falta, nós iremos ter que ir para um juízo. Então, o que nós queremos trazer a vocês é que nós temos que ter essa renovação espiritual, essa renovação na nossa mente, crendo que Jesus Cristo é nosso Salvador. E que Jesus, ele pode realmente mudar a vida do homem. Ele pode realmente mudar a vida da mulher. Ele pode mudar a vida de qualquer um que nele crê. Ele pode transformar da noite para o dia, da água para o vinho. Então, somente através do Evangelho, somente através da Palavra de Deus, somente através de uma reflexão de como é que está a nossa vida, é que nós nos encontramos com Deus. Esse momento é um momento realmente, como eu já falei já aqui várias vezes, oportuno de você fazer uma reflexão, de você fazer uma lembrança, de você ver como é que você está, como está a sua situação, e se faça uma pergunta a você mesmo. Será que da maneira que você está, será que da maneira que você se encontra, você realmente tem acesso ao céu? Será que realmente você vai entrar no céu pelas portas da frente? Essa é a pergunta. Faça essa pergunta a você mesmo, faça essa reflexão e perceba que a Bíblia diz que ali não entrará nada impuro ou contaminado, somente os puros de coração, somente aqueles lavados a alma, lavado o espírito pelo poder do Evangelho, pelo poder de Deus, pelo poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que nessa tarde, nesse momento de reflexão, você faça realmente essa reflexão e perceba que Jesus quer lhe salvar, quer salvar a humanidade, e um dia ele vai voltar. A Bíblia diz em Hebreus 10 e 27 que ainda há um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Ele voltará e vai trazer realmente salvação àqueles que creram no seu nome e realmente acreditaram que o novo nascimento é importante para toda a criatura, todo ser humano. Então, peça a Deus em suas orações, clama ao Senhor para que realmente Deus possa entrar dentro de você e lhe renove, lhe salve e mude a sua mentalidade, mude o seu modo de agir, de pensar. E eu tenho certeza que Deus realmente vai fazer um projeto maravilhoso na sua vida, no seu ser. E você vai realmente entender que a sua vida não significava nada antes de Jesus. E um recomeço vai começar a partir do momento que você der o primeiro passo para Deus. Eu agradeço aqui que você perceba que Deus é contigo e que a vida tem um prolongamento. Em nome de Jesus. Cartão Breta, meu irmão. Bom dia para todos que nesta manhã maravilhosa, louvado seja o nome do nosso Deus. Também para nós é um motivo de muita alegria, de sentimentos. Nós também compartilhamos com todos este mesmo sentimento. E aproveitando estes mesmos sentimentos, estamos anunciando o grande sentimento que percutiu em toda a história humana no decorrente dos 6.000 anos ou 4.000 anos depois de Cristo, ou 6.000, muitos anos, tempos que já se passaram, mas são lembrados pelas santas escrituras do nosso Deus. Palavras que foram prescritas. E este dia está sendo propício para você, para nós, para todos que estão trabalhando, que estão em atividade, no seu trabalho, no seu compromisso. E nós aproveitamos este momento para
lhe falar da palavra de Deus. Porque esta palavra, ela não está somente escrita no livro que contém 66 livros, mas ela está contida em meu coração, no seu coração. Pessoas de todos os bairros da periferia metropolitana, pessoas de toda a personalidade circulam neste momento. Estão circulando, estão indo para lá, outros estão vindo de lá para cá, outros estão chegando, outros já foram embora, chegaram cedo. Eu irei abrir a minha Bíblia. Os irmãos que aqui estão presentes também estão nesta obra missionária. Livro de João, livro que se chama o Evangelho. O Evangelho são as boas notícias. E essas notícias, elas foram prescritas pelo apóstolo chamado João, um apóstolo muito amado, muito fiel, homem que deu a sua vida em favor das boas notícias que Jesus, quando perneou na terra dos viventes, porque nós estamos vivos, outras gerações depois de mim, depois de vocês já vieram, os nossos filhos. Hoje eu sou pai, tem pais, tem avós, tem netos, tem bisnetos, mas a palavra de Deus, ela permanece. E por ela permanecer, ela veio ao nosso encontro, aos nossos ouvidos, ela veio à nossa mente racional, ela desceu ao nosso coração. E ela ter descido ao nosso coração, nós acreditamos pela fé que os primórdios, os patriarcas alcançaram a bênção de Deus, por intermédio do nosso Senhor Jesus. E eu aqui abrindo a minha Bíblia, no livro segundo escreveu João, os fatos, os atos que Deus, através do seu Filho encarnado, em forma de um homem civilizado, um homem que respeitou as autoridades da época, um homem indiferencial entre a humanidade. A Bíblia diz um fato sobre quando ele estava na Galileia. E a Bíblia diz que ele era um homem que era muito querido pelas pessoas. Jesus, ele era um homem muito querido. E a Bíblia diz que ele era querido por 3 personagens da Bíblia. Um chamado Lázaro, outros 2 personagens são mulheres, chamada Maria e chamada Marta. E a Bíblia diz, o escritor escreveu que este homem estava enfermo. Lázaro morava numa aldeia. Eu posso aqui classificar como uma periferia, como uma favela, que as pessoas não olham para ela, não entram dentro dela porque é uma área muito pobre, pessoas sem cultura, pessoas que não têm educação, não têm modos, não têm costumes, e não têm tradição, e não seguem os rudimentos ou os dogmas. E a Bíblia diz que este Lázaro tinha uma casa. Ele tinha 2 irmãs, Maria e Marta. E Jesus foi recebido por eles em sua residência. Mas Jesus teve que sair, porque Jesus foi enviado para este mundo para cumprir uma missão em favor do seu Pai. Porque Jesus sempre declarava que a missão não era dele, mas ele foi enviado. A responsabilidade estava sobre ele.